Senhoras e senhores, bom dia. Pedimos que tomem seus lugares para darmos início à solenidade. Bem-vindos ao Congresso, o CPC na prática. 3 anos de vigência do novo Código de Processo Civil. Para compor a mesa, solicitamos a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Danilo Barbosa de Santana, diretor da Escola da Advocacia Geral da União. Por favor, doutor Danilo. Convidamos o excelentíssimo senhor Vinícius Torquetti, procurador-geral da União, representando o excelentíssimo advogado-geral da União. E também o excelentíssimo senhor Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Dando início à solenidade, convidamos a todos para colocar-se em posição de respeito para a execução do início do hino nacional. Brasil, de sonho e Deus, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, forte, rápido, colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, entre outras lutas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol, as mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e forão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais raridades, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Digo verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça acaba forte, Erasmo filho teu não foge à luta, e penitente adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, passamos a palavra ao Dr. Danilo Barbosa de Santana. Bom dia, muito bom dia, colegas, advogados e estudantes que estão aqui presentes. Agradecer a presença do ministro Marcelo Ribeiro Dantas, ministro do STJ, ao Vinícius, meu amigo, procurador-geral da União. Bem, eu só vou falar breves palavras aqui. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu, na condição de diretor da Escola da AGU, estou muito feliz de realizar esse evento aqui na escola. Esse é um evento preparatório do que provavelmente será o último encontro do Fórum de Processualistas Civis, um grupo que contribuiu muito para o amadurecimento do Código de Processo Civil, discutindo a sua aplicação e, enfim, fazendo enunciados, e um
grupo que, inclusive, conta com a participação de diversos membros da Advocacia Geral da União. E estamos muito envaidecidos de ter esse evento aqui e com tantos nomes brilhantes do processo civil na casa. O Código já tem 3 anos e já possui digamos, já está caminhando, já consegue caminhar e representa um avanço muito grande na legislação brasileira. Eu, inclusive, estive com o ministro Toffoli, que pediu desculpas por não poder estar aqui. Ele tem um evento no Congresso, está agora no Congresso Nacional, um evento de cunho social muito importante. E eu queria passar a palavra para o Vinícius, que está aqui em nome do Dr. André, que também não pôde estar, e dizer que eu espero que o dia seja proveitoso, seja um dia de muitas discussões ricas para a advocacia como um todo, para a advocacia pública, para o judiciário, para todos os órgãos que estão aqui presentes. E queria fazer um agradecimento especial às pessoas que trabalharam duro para que esse evento ocorresse aqui. A minha colega Rita Nolasco, representante da escola em São Paulo, incansável Rita, ao meu colega e amigo Rodrigo Becker, que também ajudou bastante, ao Diogo Palau, ex-diretor da escola, que já trabalhava há muito tempo eu estava trabalhando há muito tempo com a realização desse encontro. Eu não estou vendo aqui a doutora Carol, a Carolina não chegou ainda, mas fica registrado aqui também o agradecimento, né, pela organização do evento. E vou passar aqui a palavra para o meu amigo Vinícius, para que faça as honras em nome do Advogado-Geral da União. Bom dia a todos, colegas, ministro Navarro, doutor Danilo, meu amigo da escola. É um prazer estar aqui em nome do Advogado-Geral da União, acompanhando a mesa de abertura dos trabalhos. E gostaria de ressaltar, assim como o doutor Danilo, a importância e a honra do evento para a Advocacia Geral da União, para a escola da Advocacia Geral da União. O CPC ele é um companheiro diário dos colegas, né? Ele é um instrumento de trabalho inseparável do advogado, e esse CPC, fazendo 3 anos, é um momento de reflexão, de balanço dos impactos dele no dia a dia, e é fundamental a AGU participar dessa reflexão, tendo em vista o volume de ações que o poder público, na esfera federal, tem em juízo. Então, ele impactou diariamente o trabalho do advogado, do procurador, e isso é fundamental para a gente ter uma noção. Eu estava lembrando, vindo para cá, inclusive, doutor Becker, a gente tinha comentado sobre isso na PGU à época, a gente tinha até dúvida de quando o CPC ia entrar em vigor, né? Qual dia? Estamos aqui hoje já celebrando 3 anos da sua vigência, e assim, só tenho que agradecer e parabenizar, Danilo, a escola, a presença do ministro Navarro. E é interessante que o CPC ele teve um impacto, inclusive, de irradiar seus efeitos, não só para a atividade contenciosa da AGU. Eu já vi várias manifestações consultivas da AGU que chegam no dia a dia nosso, mencionando o impacto do CPC na parte de mediação, de conciliação, de resoluções pacíficas de conflito. Então, isso talvez seja um efeito que não tinha sido imaginado num primeiro momento, mas é muito interessante ver os próprios colegas do consultivo utilizando o CPC para fundamentar uma postura mais conciliatória da administração no âmbito das suas obrigações e direitos. E, além disso, também o CPC inaugura uma nova era de resoluções de demandas repetitivas. Isso é fundamental, a gente ainda está descobrindo como manusear esses institutos, o IRDR, mas, sem dúvida alguma, foram sementes plantadas há 3 anos atrás que certamente vão render bons frutos. Então, desejo a todos bons trabalhos. O doutor André vai estar aqui no encerramento, junto com o ministro João Otávio Noronha, e desejo um debate profícuo. Já passo a palavra de volta ao Danilo, para a gente iniciar os trabalhos. Muito obrigado. Nós vamos já chamar os integrantes da mesa, para a gente não perder tempo e deixar vocês à vontade, porque como nós temos muitas falas e muitas palestras, nós não vamos fazer intervalos, mas fiquem à vontade para tomar uma
água, um café, mas vamos tentar manter o horário de acordo com o que está programado, tá bom? João, pode chamar o pessoal. Encerrada a mesa de abertura, muito obrigado, doutor Danilo, doutor Vinícius, ministro. Convidamos o doutor Diogo Palau Flores dos Santos, advogado da União, professor do IESB, por favor, doutor Diogo. Ministro Marcelo, já na mesa, pois não. Convidamos também o doutor Fábio Vitor da Fonte Monerá, procurador federal, para participar da mesa, por favor. Convidamos também a doutora Gisele Fernandes Góes, procuradora regional do trabalho e professora da Universidade Federal do Pará. Bom dia a todos. É duplamente um privilégio e uma honra estar aqui na presidência dos trabalhos iniciais, um evento tão relevante, como foi destacado aqui, tanto pelo doutor Danilo como pelo doutor Vinícius. Neste ato também, gostaria de agradecer o convite do doutor Danilo, do doutor Vitor e principalmente da minha amiga doutora Rita, por poder, ainda que de uma forma incipiente e menos participativa, ter condições de presenciar as reflexões que vão ser trazidas aqui. Então, esse é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto é, como já registrado aqui pelo doutor Vinícius, nós estamos em momento de aniversário dos 3 anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015, onde é motivo de comemoração. Só relembrando que, pelo menos na minha acepção, que comemoração, num sentido etimológico, vem de comemorar, lembrar em conjunto, revisar alguns aspectos que tenham sido debatidos até agora e provavelmente o futuro, ainda uma sinalização de futuro de como serão interpretadas as normas processuais, né, no espírito aí do nosso Código de Processo Civil. Obviamente que é um exercício difícil de ser feito, considerando a variabilidade e também a diversidade de conflitos de interesses que são instaurados no nosso país, principalmente quando a gente fala da fazenda pública em juízo, que tem um tratamento diferenciado em alguns aspectos nas normas processuais. Bom, desde logo, fazendo até para que a gente possa cumprir o nosso cronograma dentro do previsto e ter debates frutíferos, desde logo eu vou passar a palavra ao nosso excelentíssimo ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, onde, ministro, com a devida vênia, eu tomei o cuidado de fazer um resumo sintético do seu currículo, para que, sintético mesmo, então peço escusas, né, pela sua alguma omissão da sua trajetória profissional, que muito orgulha o nosso país em ter um jurista desse nível no nosso Superior Tribunal de Justiça. Bom, o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que se encontra, salvo o melhor juízo, à disposição da Universidade de Brasília como professor, também professor do curso de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Rio Grande do Norte, Uni Rio Grande do Norte. Então, já desde logo, eu passo a palavra ao excelentíssimo ministro para que possa fazer a nossa palestra inaugural desse seminário. Muito obrigado. Bom dia a todos. Excelentíssimo doutor Diogo Palau, presidente da mesa, colegas debatedores Fábio Monerá e Gisele Góes. Também gostaria de agradecer ao Danilo Barbosa de Santana, diretor da escola da AGU, ao Dr. Vinícius Torquete, procurador-geral da União, e a querida amiga Rita Nolasco, por esse convite
para falar sobre execução nesse evento que busca analisar os 3 anos de vigência do CPC. Bom, a minha ideia foi fazer uma pequena introdução acerca da estrutura da execução, como ela se encontra hoje no Código, e falar sobre três aspectos de novidades que estão aparecendo na doutrina e na jurisprudência. O Código de Processo de 73, na sua redação original, ele pretendeu, por uma opção doutrinária do seu principal formulador, o ministro Alfredo Buzaide, fazer uma separação muito forte entre o processo de conhecimento e o processo de execução. E também do processo cautelar, que seguia de forma, em tese, muito autônoma. Tanto é que o Código de 73, não sei se todos recordam, ele não tinha uma parte geral. Ele não tinha uma parte geral. A parte do processo de conhecimento findava servindo de parte geral, porque havia dispositivos que faziam remissão a ela. Mas o que se pretendia era efetivamente estruturar conhecimento, estanque, execução, estanque, cautelar. E os procedimentos que ficaram complicados para botar numa dessas 3 gavetas, criou-se uma gaveta mista, que era a de procedimentos que tinham características, que era o livro, né, era o livro 4º. Então, o que é que isso implicava? O cidadão comum não entendia, por exemplo, que ele entrasse com uma causa para discutir um problema qualquer, e depois de percorrer todas as instâncias, quando ele terminava, que ele obtinha ganho de causa, que ele chegava para o advogado e dizia: ganhei, ganhou. Não tem mais recurso? Não tem mais recurso. Disse: quando é que eu recebo o que me é devido? Não, agora o senhor tem que ingressar com uma ação de execução. Eu vi isso acontecer como advogado. Eu advoguei antes de entrar no Ministério Público por cerca de 6 anos. E eu via muito isso acontecer. As pessoas não diziam: mas o senhor não disse que terminou tudo, que eu ganhei tudo, como é que eu vou começar? O senhor quer que eu lhe dê procuração para entrar com outra causa? O senhor está querendo comer meu dinheiro, que é assim que o pessoal diz, né, de advogado, querendo comer o dinheiro. Então, isso não apenas era de difícil entendimento para o cidadão comum, como era, evidentemente, uma repetição desnecessária de uma série de atos, e fazia com que a execução no Brasil tivesse um grau baixíssimo de eficácia. Esse paradigma mudou a partir das mini-reformas que o Código sofreu na década de 90, por inspiração, tendo à frente um grupo de processualistas, evidentemente, mas que tinha à frente a figura do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira. E aí nós alteramos a linha do Código para algo parecido com o que nós temos agora. Ou seja, foram sendo trazidas para dentro do processo de conhecimento diversas das modalidades de execução, principalmente de obrigações de fazer, depois de dar, e finalmente a execução da obrigação de pagar. Eu sei que essa separação entre as diversas obrigações não casa exatamente com a teoria do direito civil, mas eu estou adaptando aqui para a gente trabalhar uma ideia mais processual. Então, o Código atual abandonou qualquer pretensão de purismo doutrinário e procurou se estruturar da forma que fosse mais prático. Então, o que você tem hoje, em relação aos títulos judiciais, como regra geral, é que, em vez de se ter um processo de execução separado do conhecimento, você tem uma fase de cumprimento de sentença. E o processo de execução em separado, ele basicamente ficou, existem algumas exceções, mas são pequenas, ele basicamente ficou para os títulos extrajudiciais. Aí tudo bem, porque você não tinha tido
um processo judicial de cognição anterior. Então, é essa a estrutura que nós temos hoje, e eu acho que a adoção dessa estrutura, ela implica, ela revela uma intenção do legislador, ela revela uma teleologia que nós, aplicadores do direito, e eu digo isso me referindo também e principalmente aos advogados, porque eu acho que imaginar que quem aplica o direito é só o juiz é um equívoco imenso, porque o juiz dificilmente cria uma tese. As teses lhes são trazidas pelos advogados, pelas partes, né? Então, o advogado, no conjunto do seu trabalho, e dentre os advogados se destaca, evidentemente, os advogados se destacam os advogados públicos, eles trazem as teses para que o judiciário as analise. Então, ele também é, nesse sentido, um aplicador do direito, porque ele contribui imensamente para a aplicação final que se dá no momento da entrega da prestação jurisdicional. Mas vejam bem, essa linha adotada pelo Código, de maior pragmatismo, de maior concentração dos atos processuais, de maior prestígio da decisão de mérito, etc., ela deve iluminar, ela deve orientar o aplicador do direito no sentido exatamente de que ele dê ao processo em geral e ao processo de execução em especial justamente esse caráter de resolver a questão e não de ficar criando entraves, pequenos problemas para impedir que a causa se resolva. Porque aquela ideia dos processualistas, vamos dizer, da fase mais cientificista do processo, de que o objetivo do processo de conhecimento é a produção de uma decisão judicial que declare, constitua ou condene, e que o objetivo do processo de execução é produzir um ato que concretize a anterior decisão obtida, isso é absolutamente teórico e divorciado da realidade. Porque se você perguntar a quem tem o problema, ele não quer nem sentença, nem ato concreto, ele quer resolver o problema dele. E se for uma questão que envolva dinheiro, ele quer o dinheiro no bolso dele. É isso que se deve buscar. Uma visão do processo que seja capaz de concretizar a realidade das soluções. E não uma formulação abstrata criada por um processualista, que está muito bonita, exposta num livro, mas que não bota comida na mesa de ninguém. Então, essa é, a meu sentir, a grande conclusão que eu trago do estado atual de coisas que o Código trouxe. Se alguém perguntar, e nesses 3 anos de vigência do Código, o que é que o senhor está achando do ponto de vista prático? O Código tem melhorado? O Código tem sido uma legislação melhor? Eu me recordo de uma aula que eu tive com o professor Calmon de Passos, que era um grande processualista baiano, em 1984, que foi o ano em que eu me formei, a respeito dos 10 anos de vigência do Código 73, porque 73 entrando em vigor em 74. E o professor Calmon de Passos, ele fez uma palestra muito interessante em que ele comparava diversos institutos do Código de 39 com o Código de 73 e depois de cada comparação ele perguntava à plateia. Então, está visto que o Código de 73 é melhor do que o Código 39. Aí todo mundo concordava. Vamos examinar tal ponto. O antigo dizia assim, o atual diz assado. Está vendo? O atual é bem melhor. Todo mundo é bem melhor. Quando terminou assim, metade da palestra, todo mundo concordava que a norma em vigor era muito melhor do que a antiga. Aí ele dizia, pronto, agora eu quero fazer uma pergunta aos senhores. De 74 para cá, a justiça ficou mais célere? Está do mesmo jeito, se não pior. A justiça ficou mais justa? As decisões melhoraram qualitativamente? Resposta, não. A justiça está mais eficaz, pelo menos?
com algumas exceções, porque a introdução do processo cautelar gerou uma febre de cautelares que, de alguma maneira, pelo menos no curto prazo, dava ao jurisdicionado uma impressão de solução, mas também a resposta foi não. São essas as perguntas que a gente se deve fazer hoje, se a gente busca analisar o Código de 2015. Embora tenha sido uma coisa assim curiosa na minha vida profissional, quando o Código entra em vigor, eu que sempre fui professor de processo civil, fiz mestrado e doutorado em processo civil, eu venho para um tribunal onde estou numa sessão criminal. Então, como julgador, raríssimos casos em que a gente ainda tem um resíduo de processos previdenciários e etc., mas é muito pouca coisa mesmo, eu não tenho sido um aplicador do Código de 73. Eu estou com um problema muito mais sério, que é aplicar o CTP de 41, que eu já disse até no artigo jocosamente, que é o tio-avô do Código de Processo Civil, né? Que ele era irmão do Código de Processo Civil de 39, tio do Código de 73 e é tio-avô. O velhinho está com 70 e tantos anos, não dão compulsória para ele, todo esburacado, todo arrebentado. Mas, enfim, uma coisa eu vejo, e eu não me decepcionei, porque quando eu vi o código, quando eu vi o projeto, esse foi um aspecto que eu sempre combati. Eu sei que essa minha opinião não vai ser popular num auditório de advogados. O código não aligerou os processos, nem tinha como, com uma contagem de prazos por dias úteis. Eu sempre fui extremamente contrário a essa regra. E eu posso dizer que sou muito amigo, sou amigo íntimo da professora Tereza Arruda-Alvim, que foi a relatora da Comissão de Juristas, e desde o primeiro momento eu discuti com ela isso. Ela respondia às minhas críticas, dizendo: Marcelo, o problema do processo brasileiro não é de dias, é de anos que ele dura. Só que os dias vão se transformando em semanas, que se transformam em meses, que se transformam em anos. Então, um colega juiz federal lá da minha terra, que ele Glauber, que ele fez um artigo muito interessante, pegando vários processos tipo e supondo que o processo seguisse a marcha correta sem atrasos, de acordo com o Código de Processo 73, de acordo com o Código de Processo 2015. Sem dúvida nenhuma, há uma ampliação do tempo de duração. Com relação à eficácia, eu acho que houve uma melhora na qualidade das decisões judiciais. E isso é muito importante. Então, aquela segunda pergunta, a justiça está mais justa? Me parece que está. Porque o dispositivo que trata da fundamentação, da forma como foi construído, eu acho que ele melhorou a qualidade e ele permite que as partes impugnem com base nessas considerações normativas as decisões, vamos dizer, as chapas, aquelas formas que servem para todo o pé, que obviamente os juízes premidos pela necessidade, dado o número de processos que é incomensurável, não tem comparação em nenhum lugar do mundo que eu conheço. O número de... Eu fui diretor de Relações Internacionais da AJUF e tive a oportunidade de fazer alguns eventos com advogados, juízes, membros do Ministério Público estrangeiros aqui no Brasil e participei de alguns lá fora. Eu me lembro muito de um evento no Canadá, em 2009. Num determinado momento, na sala, todo mundo com tradução simultânea, alguns professores falavam francês, outros inglês, e a plateia éramos brasileiros e canadenses. Aí começou a se falar assim, mas e quantos processos tem numa vara? Quantos processos tem num gabinete? Aí o juiz brasileiro falou 10 mil. Aí o canadense batia no aparelho de tradução simultânea e disse: acho que está errado, não é possível isso. Não faz sentido. Nós fomos visitar uma juíza federal lá, a gente passou um dia acompanhando o trabalho dos juízes federais, especificamente com relação à mediação judicial, porque eles têm uma... Eu acho que o Canadá tem uma estrutura de ponta
nessa área. E a gente perguntou logo, chegamos eu e o Fernando Matos, foi presidente da AJUF, hoje é conselheiro do CNJ, a gente ia ficar com essa juíza, a gente passou a manhã com ela, saímos para almoçar, voltamos à tarde. Quantos processos tem na vara da senhora? Ela disse, quando passa de 2 eu fico muito nervosa. Aí, ó, uma realidade dessa, você tem condição, por exemplo, de fazer, como eles fazem lá, de passar 1 mês dedicado a um processo, utilizando técnicas extremamente interessantes de obtenção de acordos, que aqui a gente é obrigado a fazer de forma massiva, né? Então, está acontecendo nesse momento uma inflação processual no Brasil semelhante ao que acontecia até o Plano Real, quando a gente dizia um estrangeiro que era 30% ao mês de inflação, todo mês fazia décadas. E o estrangeiro não entendia como era isso, até porque tem um gato escondido com o rabo de fora, que era a correção monetária, que era uma espécie de anestesia, porque foi o único país do mundo que teve uma inflação tão alta durante tanto tempo. É isso que eu vejo em relação ao número de processos hoje. Nós temos uma linha de montagem em que os juízes muitas vezes são como aquele cara da fábrica de refrigerante que fica olhando as garrafinhas passarem para ver se não passa nenhuma barata dentro do para-ali. Que acolá passa uma barata e não se dá para ver. Dito isso, eu vou agora muito rapidamente falar de três pontos que eu acho interessantes que me ocorreram aqui. Um deles não serve só para execução, serve para qualquer processo, mas no caso de execução é muito sério. É o problema do distinguishing. Você tem uma causa, o STJ, o Supremo, resolvem sobrestar e mandam para o tribunal de origem. E dizem, esta decisão é irrecorrível. Na hora que ele diz que a decisão é irrecorrível, fica difícil para a parte tentar mostrar que o caso dela é diferente. E isso ocorre na execução também. E na execução é mais grave, porque na execução é exatamente aquele momento processual em que a onça bebe água. É o momento em que você finalmente concretiza o direito. E a jurisprudência, ela é toda no sentido, por exemplo, dessas decisões do STJ. Administrativo, processual civil, depósito judicial, vejam bem. Índice de correção, decisão que reconhece a submissão do tema ao rito dos recursos especiais repetitivos. Devolução à origem, possibilidade, caráter irrecorrível da decisão. Nos itens da ementa, diz assim, não cabe agravo regimental contra despacho que se limita a remeter os autos ao tribunal de origem para observância da sistemática, tal. Haja visto tratar-se de ato despido de conteúdo decisório e que não gera prejuízo às partes. Outra decisão no mesmo sentido, irrecorribilidade das decisões monocráticas do relator. Essa que eu li a primeira é da segunda turma, ou seja, da primeira sessão. Essa seguinte aqui é da segunda sessão. O STJ chegou a baixar uma resolução sobre esse tema. Depois, essa resolução foi revogada para emenda regimental. Se a gente vai para essas duas emendas que eu li aqui, foram logo posteriores ao surgimento dos recursos repetitivos. Mas se você pega uma jurisprudência atualizada, está aqui uma de 2018, o STJ continua dizendo, é irrecorrível o ato deste Tribunal Superior que determina o sobrestamento de recursos a fim de aguardar o julgamento do recurso representativo de controvérsia, já que desprovido de caráter decisório. O Supremo está na mesma linha. Não cabe recurso do ato do relator no Supremo Tribunal Federal que devolve os autos à origem para aplicação de precedente e repercussão geral na forma do artigo tal do regimento. Essa é da primeira turma. Da segunda turma, petição avulsa em face de decisão que determinou a devolução de recurso extraordinário ao Tribunal de Origem, sistemática da repercussão geral e recorribilidade. Eu pergunto se isso realmente faz sentido. Vocês acham que realmente é desprovida de conteúdo decisório a decisão que remete para o Tribunal de Origem? É evidente que não é desprovida de conteúdo decisório, tanto que a lei exige que ela seja fundamentada. E você fundamenta exatamente para atender ao princípio da dialeticidade recursal. E causa prejuízo? Claro que causa prejuízo. Claro que causa prejuízo. Eu quero mostrar que o meu caso é diferente e que ele não devia ficar sobrestado. E a decisão me impede de fazer isso. Há
porém uma luzinha se acendendo. É que a primeira turma começou a julgar diferente. O caso que eu identifiquei como leading case é o agravo interno no RESP 1.440.303 do Rio Grande do Sul, relatou o colega ministro Gurgel de Faria, meu colega também de origem, éramos do Tribunal da Quinta Região, meu conterrâneo. Ele diz o seguinte: o despacho do sobrestamento do recurso passou a ser impugnável por meio do requerimento previsto no artigo 1037, parágrafo 9º, de modo que o agravo interno somente é cabível da decisão que resolver esse requerimento, na forma do parágrafo 13 do mesmo dispositivo. Então você faz o requerimento de distinction, o relator resolve, e se você não se convencer, você pode agravar internamente. Essa decisão vem se repetindo na primeira sessão. Eu não sei se a segunda já começou a fazer a mesma coisa. É interessante porque é uma decisão, inclusive, que destoa do Supremo. Qual é o problema que ainda remanesce? É que o Tribunal de Apelação, ou seja, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, de onde provém o recurso que foi mandado sobrestar, ele pode ficar temeroso. Ele está recebendo uma ordem do Supremo ou do STJ dizendo isso aí é para sobrestar. Por quê? Aonde você vai fazer o distinction? No próprio Tribunal Superior ou no Tribunal de Origem? Eu entendo que isso ficaria para a parte escolher. O Tribunal de Origem, que tem maior contato com a prova e que apreciou aquilo mais aprofundadamente do que o Supremo e o STJ podem apreciar, deveria ser o palco ideal para isso. Mas o tribunal, ao remeter, eu tive o cuidado de conversar com o ministro Gurgel, eu disse: vocês deixam o Tribunal de Origem a cavaleiro quando vocês dizem isso? Olha, é para sobrestar, mas é possível. Sim, isso me parece interessante, porque senão o pessoal do Tribunal de Origem ficaria tolhido por isso aí. Então, isso foi objeto de enunciado na jornada de Direito Processual Civil, embora o enunciado não tenha contextualizado a situação, e eu acho que esse é um tema que precisa ser pensado com muito cuidado, porque a sistemática de recursabilidade, e eu estou dizendo isso, quer dizer, criando um problema para o meu tribunal, para mim mesmo, de alguma maneira, porque dá mais trabalho. Mas é preciso fazer. A sistemática de recursos repetitivos e no Supremo de repercussão geral, ela precisa conviver bem com a técnica do distinguishing. É claro que os advogados tenderão sempre a dizer: o meu caso é diferente. Tudo bem, mas faz parte da tarefa do judiciário separar o joio do trigo. A outra questão interessante é execução e incidente de desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica. A instauração do incidente suspende a tramitação do processo de execução e de cumprimento de sentença em face dos executados originários, também é uma questão interessante. Eu entendo que não, porque o resultado do incidente, se ele for procedente, ele, quando muito, implicará extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, não a devedores originários. Então, não faz sentido essa suspensão, que, infelizmente, muitos juízes estão concedendo, suspendem tudo, paralisam tudo. Não faz sentido. E a última, eu já estou estourando meu tempo aqui, e a última questão que eu achei interessante é uma questão que tem a ver com processo e com direito civil, é que a criação do Instituto do Direito Real de Laje, a Lei 13.465, portanto posterior ao CPC, ela modificou o dispositivo do Código Civil, acrescendo aquela relação de direitos dos incisos 12 e 13, e adicionando alguns dispositivos para instituir 2 novos tipos de direito real, dentre os quais o direito de laje. E aí precisou mexer no direito processual, né? Mexeu na lei de registros públicos e teve de alterar o Código de Processo Civil num dispositivo dentro do livro de processo de execução, que diz assim: artigo 799, foram incluídos 2 incisos. O inciso 10º dizendo: requerer a intimação do titular da construção base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair
sobre o direito real de laje e requerer a intimação do titular das lajes quando a penhora recair sobre a construção base. Bom, só que se o espírito da lei nova pretende que a alienação dos direitos do titular de direito real de laje será ineficaz em relação ao titular da construção base, ou vice-versa, se não houver intimação, tá? Ele precisaria ter mexido em outros dispositivos do CPC e não só nesse. Ele precisaria ter se referido a outros dispositivos que dizem respeito a direitos reais parciais. Essa mexida legislativa deveria ter atingido também o artigo 791 e seus parágrafos, o artigo 804 e seus parágrafos e o artigo 889 em seu inciso 3º, que cuida do usufruto. Então, a gente tem que compreender, com relação ao direito de laje, que se aplicam a esse direito os artigos 791, 804 e 889, inciso 3º do CPC. Bom, eram essas as considerações que eu tinha para vocês hoje e eu encerro dizendo que fiquei muito feliz com o convite. É um prazer estar aqui na escola da AGU. Sou fã do trabalho da advocacia pública e da Advocacia Geral da União em especial. Acho que é um serviço fantástico que muitas vezes o cidadão comum não faz ideia. Vocês são defensores do patrimônio público, dos direitos sociais, enfim. É um trabalho magnífico que a Advocacia da União faz e eu fico feliz em compartilhar ideias com todos os senhores. Muito obrigado. Obrigado, ministro, pelas palavras. Aqui falo em nome, provavelmente, do diretor, doutor Danilo, e do nosso procurador-geral da União e outros colegas aqui da Advocacia Geral da União. Realmente trouxe algumas discussões, claro, muito maiores que só a discussão do cumprimento de sentença, né, da execução, que com certeza interferem na aplicabilidade do direito, na efetividade, né, da resolução dos conflitos. São discussões maiores, mas todas elas pertinentes, que englobam, né, o cumprimento de sentença. Então, a gente fica, inclusive, ressaltando mais uma vez, lisonjeado com a sua presença aqui. Muito obrigado. Desde logo, considerando o nosso horário, né, eu passo a palavra à doutora Gisele, professora Gisele, doutora Gisele Fernandes Góes, que é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, e também abrilhanta os quadros do nosso queridíssimo Ministério Público do Trabalho, atuando como procuradora regional do trabalho da 8ª Região. Nesse momento, professora Gisele, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia. Primeiramente, cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do nosso presidente, o doutor Diogo Palau. Também cumprimentar o ministro e a excelência da palestra, o doutor Marcelo Navarro Dantas, como sempre, muito iluminado e feliz nas suas considerações. E o querido amigo aqui ao lado, o doutor Fábio Monerá, que a gente tem compartilhado aí algumas jornadas e movimentos, inclusive até da escola do Ministério Público da União, juntos, enfim. Queria também agradecer o honroso convite na pessoa do Dr. Danilo, diretor-geral da escola aqui da Advocacia Geral da União, o Dr. Vinícius, aqui presente, nosso procurador-geral, chefe da casa da instituição. Também cumprimentar a plateia seleta e fazer também um registro e um agradecimento à amiga doutora Rita Nolasco, que sempre está aí na bandeira
dividindo as angústias da advocacia pública e semeando a questão dos eventos, que é muito importante a gente sempre refletir esse saber reflexivo. Também não poderia deixar de mencionar aqui o professor totalmente vocacionado, Rodrigo Becker, a quem eu tenho uma grande admiração, que também integra essa instituição e essa casa. Bom, quando me foi destinado o painel execução, eu e o Fábio ficamos nos torturando que temas nós iríamos abordar. São vários e nós tivemos a felicidade de ouvir a fala do ministro Marcelo Navarro, que ele esboçou praticamente todo um breve aí histórico das angústias de um painel de execução no Brasil. Então, vou me furtar a esse primeiro momento de fazer essa menção. E aí resolvi eleger o negócio processual e a execução, em razão da Casa da Advocacia Geral da União, hoje a Advocacia Pública, ela ter esse enfrentamento diário, constante, nessa necessidade, inclusive na fala do nosso procurador-geral e do nosso diretor da própria escola da AGU na abertura, já mencionaram os níveis de autocomposição, quer dizer, transbordando não só a área judicial, a área judicante, mas também a área consultiva, ou seja, no âmbito extrajudicial. Então, pensei no oportunismo do tema negócio processual e execução. E eu começo com uma expressão, um título, que ela não é muito agradável de se ouvir, ainda mais em uma manhã. Existia no Brasil um exorcismo didático. Por que um exorcismo didático? Direito público de um lado, direito privado do outro. Não se comunicam, os dois têm que ficar emparedados e vários de nós aqui, excetuando os queridos alunos presentes, mas vivenciamos os bancos da graduação com aquela célebre disciplina de introdução ao estudo do direito, painelística, né, e põe painel nisso, né, não sei até que ponto salutar. Então, de grandes painéis onde o direito público estava ali exorcizado com inquisitivo, com indisponível, com impossibilidade de transação, ou seja, tudo do impenhorável, não sei o que, mas não sei o que, aí exorcizado. E o privado, tudo pode, ou seja, do outro lado, do oposto, duas dicotomias que não se conciliavam, intransigentes. Se chamássemos um psicólogo, teríamos uma terapia intensiva nesse exorcismo didático, com certeza. Teríamos, e aí essa construção, ela tem também uma razão de ser histórica, de tradição romano-germânica. Por quê? Porque passamos a era das codificações. Então, o Códex, ele tinha que se amparar ou uma norma de conduta imperativa ou uma norma de conduta dispositiva. Com formação de estados, obviamente que ia transparecer a norma dispositiva, porque era um Estado liberal por excelência. Mas não vou cansar os senhores com toda essa situação. Mas chegou um momento de uma febre, de um hiperpublicismo. E essa foi a carga com que o ministro nos abrilhantava anteriormente, com os códigos de 39 e o Código de 73, ou seja, os nossos códigos já revogados, falecidos, decujos, e o nosso código agora, diríamos, criança, ainda se desenvolvendo nas suas experiências, o Código de 2015. Então, esse Código de 2015, o que é que ele pretendeu? Ele pretendeu um rompimento, uma segmentação com aquele exorcismo didático que vivenciávamos, que teve um papel histórico, que teve a sua época de um hiperpublicismo para o processo, até para alavancar cadeiras de processo, até para alavancar normas de procedimento estáticas, prazos processuais, ritualística, então toda uma forma, diríamos, um invólucro que o processo necessitaria. E esse
foi o nosso momento. Só que chegou a um ponto, e obviamente com a experiência do ministro e em congressos internacionais e as nossas também vivências pessoais, sabemos que a carga e a inflação, palavra inclusive usada anteriormente, é enorme. Então o Brasil disse, não podemos mais, e quando eu digo Brasil, comissões de juristas, um movimento plural, não apenas de se pensar mais em um código Buzaide, mas um código de expressão participativa, de diálogo dialógico, de um discurso, obviamente, diferenciado. Precisamos da autonomia da vontade da parte e o autorregramento. E fomos colher experiências no direito comparado. Especificamente, eu queria mencionar aqui, porque sempre no tema de negócio jurídico processual menciona-se apenas a Alemanha. E eu queria destacar, ao contrário, a experiência francesa, porque a experiência francesa, ela demonstra já a derrocada entre o público e o privado, porque o nome da cadeira de direito processual não é mais direito processual, é droit judiciaire privé, ou seja, a carga do público com o privado. Então, uma simbiose entre a necessidade de um equilíbrio entre a vontade das partes e a ritualística e o aspecto procedimental de ordem pública. Então, as duas interfaces, elas estão conexas. O que é que se importa para a advocacia pública? Primeiro, uma mudança de perspectiva cultural, porque se nós vivenciávamos uma advocacia pública hiperpublicística, nós temos agora que nos render internamente para um saber reflexivo com o autorregramento da vontade das partes. E a parte, a senhora Fazenda Pública, me permitam a expressão consagrada, ainda que muitas vezes criticada, ou para os que preferem erário, eu só não vou me permitir erário público, porque aí eu já não vou comungar dessa expressão erário. Por favor, vamos dar o ponto aí. Mas fazenda pública ou erário, dentro da sua participação desse movimento. E nós vamos retirar o erário dessa participação e desse movimento? Claro que não. Indisponibilidade do interesse público não significa dizer e distanciar e deixar de nivelar a possibilidade de transação, de um evento de consenso. Então, a indisponibilidade do interesse público não significa não proteção do patrimônio público, não significa não estar a serviço do público. Tivemos essa grande confusão por muitos anos, onde, dentro da faceta do direito administrativo, aqueles indisponibilidade, imperatividade, regras cogentes, era todo um manancial que a gente levava desse hiperpublicismo e que foi, obviamente, carregado para o processo. Esse peso para o processo hoje demonstra, voltando àquele aspecto cultural, hoje a necessidade de nós mudarmos a mentalidade dentro da advocacia pública. E falo isso, e aí me permitam um pouco a minha experiência pessoal, porque fui advogada pública, fui procuradora do Estado do Pará. E a época que a Procuradoria do Estado do Pará, ela tinha a imperatividade, a cogência, a intransigibilidade, ou seja, tudo no hiperpublicismo, acordo nem pensar. E algo que me desconfortava, obviamente, era qual é verdadeiramente a história que vem lá desde o direito italiano, o interesse público primário, aquela célebre divisão entre interesse público primário e interesse público secundário. É Estado, é sociedade, para que serve o advogado público. E a Procuradoria do Estado, ela impedia. Nós chegávamos com as nossas chefias e dizíamos, mas aqui é proveitoso para o Estado. É um padrão de eficiência, de economia, mas você não está autorizada, bote a viseira e que nem a corrida de cavalo siga em frente.
e vá, se for preciso, até Supremo Tribunal Federal. E imaginem, dentro de uma perspectiva de código modulado de jurisprudência defensiva, aí iríamos atrás da jurisprudência mais conveniente para ficar naquela defesa oca e vazia da senhora Fazenda Pública. Aí me permitam dizer o termo da senhora Fazenda Pública. Então, perdi a razão de ser, de uma conexão com a sociedade. Que ordem pública era aquela? O CPC, ele quer mudar essa vivência, mas eu tenho que fazer, assim como fez o ministro, e aqui, obviamente, eu estou tentando respeitar o meu tempo para ouvir o nosso querido colega Fábio Monerá, o histórico. Desde 97, nós já tínhamos uma cadência argumentativa dentro da advocacia pública para acordos. Nós já tínhamos extinções de execuções onde o custo da execução não se justificava em face do valor da cobrança. A célebre Lei 9469 de 97. Depois tivemos, obviamente, na Lei dos Juizados Especiais, a possibilidade de conciliação, transação, desistência. Então se começou uma abertura. Por quê? Porque é algo de gestão numérica. Se é muito mais eficiente econômico para a fazenda, por que eu vou continuar galopando em sentido inverso? Porque aí não é para a sociedade. É ilógico, incoerente, dentro de um sistema que tem que ter coerência. E onde está a validação para o código agora, o nosso código dos 3 anos, parabenizando a iniciativa do evento, tanto o doutor Danilo, doutor Diogo, doutora Rita, doutor Rodrigo, enfim, para não ficar nominando e esquecendo dos outros nomes que a gente sabe que tem uma gama e uma equipe enorme para um evento como esses. O CPC, logo, lá no seu amálgama inicial, no artigo 174, fala das câmaras de mediação e conciliação. Então, nós temos que imaginar hoje, seja União, Estado, município ou DF, com a obrigatoriedade da instalação das suas câmaras e da visão da autocomposição. Para a norma processual fundamental, em harmonia com esse 174 e com a Lei 13.140, gerar a coerência e o todo do sistema. E é um padrão axiológico diferenciado, é um estatuto axiológico, são valores impressos com carga na lei processual. E a gente não pode fugir delas. Mas o que me interessa é o painel de execução para observar aqui o meu tempo. Que exemplos já nos oferecem? Aí eu não posso deixar de falar dos fóruns. Tanto o Fórum Permanente de Processualistas Civis, quanto aqui eu vou destacar o Fórum Nacional do Poder Público, o enunciado 9, logo um dos primeiros, fantástico na sua redação. O negócio se aplica à execução fiscal. Por que a execução fiscal tem que ser blindada sem autocomposição? Se nós vamos provar por A mais B, não sou boa de matemática, vai ficar só no A mais B. Então, na equação A mais B, nem sei no que vai dar o A mais B, óbvio. Então, nessa equação A mais B, eu vou conseguir chegar a um círculo onde eu digo, é melhor para a fazenda pública. Recua. O enunciado 10, a calendarização processual em sede de execução fiscal e embargos. Embargos é o mundo e mais alguma coisa. A defesa de embargos, eu não passei por título anteriormente, eu não passei por processo de conhecimento. Ele foi formado fora. Nem precisa eu repetir isso para minha seleta plateia. Mas vale a pena a gente fazer o reforço argumentativo. Então, embargos constituem que natureza jurídica? Ação incidental. Aí eu estou falando em prova, eu estou falando em atos, carga de fatos jurídicos processuais, todo o manancial que pode virar pior o monstrinho ou monstrengo. Aí vai do gosto do freguês, do que o próprio processo de conhecimento e o título judicial, a fase de cumprimento de sentença. Então, a calendarização, isso não deve fazer o advogado da União,
Claro que sim, é estratégia. Devemos atuar estrategicamente. Hoje, se a advocacia pública não estiver dentro de um modelo de gestão do seu caos, para onde ela vai caminhar? Para onde? E continuando, o enunciado 16, a administração pública deve publicar todas as hipóteses onde ela está autorizada a transacionar, para imprimir a cultura também em quem? Nos credores, que são vocês, com os devedores, porque estão sabendo de uma via aberta ali de possibilidade de diálogo. Então é via de mão dupla. E continuando, portarias da AGU 487, 488 já parametrizam sobre as questões do litígio, as possibilidades de desistência, IRDR, incidente de assunção de competência, súmulas vinculantes, tudo isso em prol daquele estatuto axiológico que falávamos anteriormente, que são os dois valores que estão aqui, os dois pilares, isonomia e segurança jurídica. E se a AGU praticar perante um jurisdicionado, ela o deve praticar para todos que estão ligados àquela atividade econômica, para todos aqueles que estão vinculados ao exercício daquela atividade fim, para demonstrar que hoje a advocacia pública, ao contrário do seu passado negro, que eu fiz um pouquinho parte daquele passado negro, que qual era aquele declive? É uma advocacia do diabo. É uma advocacia que está aqui para contestações com 15 preliminares. Eu tive a infelicidade de um dos nossos procuradores gerais do Estado olhar para mim e dizer: processo direcionado, tu és professora de processo. Precisa fazer as contas de quantos anos eu já estou na sala de aula. Faz tempo, lá para a década de 90. E aí ele pegou e me olhou e disse: tu não és boa em processo? Simplesmente constrói aí umas 20 preliminares. Aí eu, oi? Quem assina sou eu. Oi? 20! Dá 25! Oi, Gisele, bora, olha aí o teu processo. Esse é o teu processo. Processo oco? E eu, como procuradora do Estado, representante da advocacia pública, para escrever 20 preliminares vazias? Imagine a minha tortura, horas e horas sem dormir, pagando a terapia, que o salário, essa época da Procuradoria do Estado, era lá tristonho. Então, vejam, esse mês eu não recebi nada. Foi zero. Se não foi negativo, é melhor nem lembrar desse passado. Então, enfim, vejam as angústias que a advocacia pública vivenciou. Hoje o norteamento é outro. Muitas vezes não vamos contestar. E aí o que nos interessa na execução, para a gente passar, o nosso amigo Fábio Moneró. Já é a segunda, eu prometo que eu já vou lhe largar aqui. No direito material, que não é o meu foco, eu quero falar no direito processual. E aqui eu vou honrar uma das últimas bibliografias, inclusive 2 anepianos, que nós temos vários, da Associação Norte-Nordeste. Uma não está presente, a nossa querida Renata Cortez, mas seu digno esposo já está representando aqui, o Marco Aurélio, um livro maravilhoso que faz o enfrentamento do tema para a execução e, obviamente, dentro do parâmetro da execução fiscal. Eu não vou lidar com o aspecto do objeto do litígio em sede de direito material, que isso até o Código Tributário já estava nessa esteira. Se a gente parar para pensar, já existia. Quando a gente fala no artigo 171, 172, 180, quando autorizava uma transação, uma anistia, uma remissão, nem sempre o crédito tributário, então, já teria um aspecto de indisponibilidade. Mas o meu foco aqui é procedimento, acordo, processo. Então, a gente continuando no processo. Já existia no direito material, eu já tinha. O que é que hoje a gente tem? O próprio professor Marco Aurélio com a professora Renata Cortez já alavancam alguns exemplos e eu vou só
acrescentar mais alguns aqui a título de reflexão e tentativa de contribuir com o dia a dia da Advocacia Geral da União, a quem eu tenho maior respeito, porque tenho na casa um advogado público, o marido, que é procurador do Estado, então, e é da área fiscal, então a gente tem que também lembrar disso, isso é importante. Então nós temos, por exemplo, substituições de bens. Por que não pode na execução o advogado público concordar com uma substituição de bem? Questão de fiança bancária. Hoje querem um melhor tipo de garantia do que a fiança bancária. Imaginem, por exemplo, exemplos lá no estado do Pará com os grandes projetos econômicos que nós lidamos com empresas de mega modulação. Com o consórcio de Belo Monte, onde estão milhares de empresas dentro de um grupo econômico, a gente tem um problema lá de exação, a gente tem uma questão da advocacia pública, eles não podem anuir com uma questão dessas, em razão de uma fiança bancária? Claro que vão anuir. De uma Vale do Rio Doce? Claro que cabe. Por que não? Com questões de ordem de realização de atos processuais, de atos procedimentais, de acordos no processo. Então, o negócio jurídico processual, inclusive a Procuradoria da Fazenda Nacional, recentemente foram várias portarias, desde a 33, 360, mas eu queria destacar uma das mais recentes, a portaria 742 de 2018, ela faz um elenco do negócio jurídico processual à execução fiscal. Então nós temos, por que eu não posso fazer um pacto de renúncia de uma impenhorabilidade absoluta? Inclusive foi uma pergunta que me é muito cara, porque foi realizada na minha banca de doutoramento. Na minha banca de doutoramento em São Paulo, a pergunta, porque o meu tema, ordem pública, enfim, carregada do hiperpublicismo, a ordem pública e impenhorabilidade absoluta. Se a parte olhar para o advogado público e disser, eu quero abrir mão, a norma é cogente e imperativa, mas doutor, não haverá nenhum prejuízo, eu não estou prejudicando ninguém, nenhuma questão de família, ninguém, o senhor aceita? Nós vamos dizer não? E se só tivesse bem? Aí a Fazenda não vai arrecadar. Que lógica é essa da advocacia pública? Então, cabe a renúncia hoje, dentro de um aspecto de uma impenhorabilidade absoluta? Cabe. Sim. Cabe forma e prazo para cumprimento das obrigações de fazer e não fazer? Cabe. Definição de provas em sede de embargos de execução? N enunciados já. Inclusive N artigos de professores, inclusive, sentados nessa seleta plateia. E especialmente um exemplo que me ocorre, que já ocorreu também nas varas da Fazenda Pública, a gestão procedimental de um juiz da vara da Fazenda Pública com as intimações pessoais, dele fazer uma negociação jurídica processual com a Fazenda Pública para ele gerir o caos dele. Isso é uma tentativa que está ocorrendo em vários estados, para poder gerenciar o problema dentro do aspecto da eficiência, que hoje eficiência lá no CPC e a Constituição Federal não está para o aspecto apenas da modulação de meta quantitativa de processo. Eficiência, inclusive é o padrão de common law, é uma eficiência econômica, de uma gestão de dinheiro. Quanto custa o processo em execução para a União e quanto custa a autocomposição? A gente retirar esse aspecto da quantificação de valor. Então, eu queria terminar com duas últimas reflexões. Uma, tem se agigantado a tendência à coletivização das demandas. E a Fazenda Pública, no caso, a AGU, os advogados públicos, ou serão parte ativa, polo ativo, com as ações coletivas, e acho que deve crescer. A gente tem que parar com aquele carimbo que a ação coletiva deve ser só nas mãos do Ministério Público. Isso me incomoda como MP. Eu não sou legitimada exclusiva. E a minha razão de ser está também para fiscal. Eu já aplico quando há desistência, obrigatoriamente, lá por causa do artigo 17 da Lei Mater, a Lei da Ação Civil Pública.
Então, não há problema algum com a instituição MP. Pensem, vocês promovendo a ação civil pública em causas de políticas públicas, em causas que agora virou a Coca-Cola do momento, aquela terminologia de processos estruturais, estruturantes de políticas públicas. Eu vou desaguar em momento de execução dessas obrigações de fazer ou não fazer na mesa dos meus colegas advogados públicos. Vocês não vão calendarizar, vocês não vão gerar cronograma. Imaginem desastres ambientais e a parcerização de vocês ou no polo ativo ou no polo passivo dos problemas afetos às questões administrativas das governanças. Irão bater aqui às portas da AGU e dizer: façam a nossa defesa. E na execução, vocês vão ter que chegar culturalmente com essas governanças e transparecer que o negócio jurídico processual deve ser feito por aquele governante, pelas governanças, porque é melhor. E dentro do quê? Legalidade, vamos lá, porque o sistema é um todo governante. Impessoalidade, porque o senhor tem que praticar isonomia para todos os envolvidos na questão. Eficiência, o padrão econômico de uma adequação e flexibilização procedimental para o senhor mostrar para a sociedade que se tornou mais eficiente e menos custoso em termos financeiros. De moralidade, de um comportamento ético, do perfil do público, de um comportamento de resgate dessa ética para o símbolo, quem é o poder público. E para mim um dos mais importantes hoje e mais caros de estudo ultimamente, de publicidade. A Fazenda Pública passou anos-luz sem publicizar tudo o que ela faz, sem ter a transparência. Eu não estou falando só em portal da transparência, eu estou falando em verdadeira transparência para a sociedade. E essa publicidade estaria com a prestação de contas à sociedade, que agora é outra Coca-Cola do momento, se ficasse falando em estrangeirismo. Qual é o estrangeirismo? Accountability, que eu já não aguento mais a gente viver nas pragas, que para mim é praga, não é plaga. Então, as pragas estrangeiras, né, que a gente deveria dizer logo, prestação de contas para a sociedade, para quem está ali, aquele cidadão comum, entender no sentido para ele receber o dinheiro dele, como muito bem disse o ministro. Por último de último, portaria 24, de 14 de fevereiro de 2019, inclusive palestrante da tarde, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, levou a grupo de vários processualistas, negócio jurídico processual e execução dentro da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Ficaria eu com a fala aqui toda do Dr. Fábio Monerá, claro que eu não vou fazer isso, para nós ouvirmos ele, e mostrando a pauta de milhares de exemplos em sede de execução, seja fase de cumprimento de sentença ou execução mesmo, o cabimento do negócio jurídico processual. Vamos a eles, esse é o convite à nossa chefia, à nossa plateia seleta, eu fico à disposição. É uma honra estar primeiro nessa mesa, fazendo parte, a plateia seleta, que teve aí a paciência de me ouvir, e agora, verdadeiramente, eu termino. Professor Dr. Fábio, querido amigo, a bola é com você, meu querido. Muito obrigado.